Tô meio triste. Foi um trabalho, né, com a luz de Maria, então uma das coisas que acontece com esse tipo de trabalho é algumas pessoas choram porque vai bem no âmago do ser, nos problemas do corpo emocional, então vai bem mais profundamente nos problemas do corpo emocional, nos seus sentimentos mais profundos de dor emocional, Hum. geralmente tristeza é uma dessas dores. Mas tem engraçado que parece que não é meu. Essa impressão pode vir porque muitos dos nossos problemas do corpo emocional geralmente vêm de vida passada, né? Não só dessa vida. Hum. Por exemplo, uma tristeza que se acumula vida após vida. É uma energia densa que fica acumulada no teu corpo emocional e que atrapalha o teu desenvolvimento espiritual nessa vida, a forma na Hum. qual você vê o mundo nessa vida. Tá. Não faz sentido. Eu tô sentindo um calor no peito, né, no chakra cardíaco. É, aos poucos tá passando essa dor, essa tristeza. Hum, Mas tá bem aqui no. Aqui, timo. isso, bem na região do timo. É, pelo menos eu não dormi hoje. Ih! É, hoje eu consegui ficar completamente acordado. Hum, Aliás, até achei que a meditação foi meio rápida hoje. Mas não, foi no horário normal, né? foi. É, Agora entendi por que eu tinha que estar de rosa. hum, tá bonito. É a vibração do trabalho que foi feito. A luz rosa que tem essa vibração necessária para trabalhar profundamente no chakra cardíaco. Foi com a tua mentora hoje? Não. Não. Hum, vibração é parecida. Mesmo que tenha sido por intermédio de uma outra consciência. A luz que eu senti, para mim, é de Maria. Uhum. E mesmo assim, não era só a luz de Maria, mas a luz de várias consciências crísticas para nos auxiliarem no trabalho de hoje, na meditação que foi feita. Eu senti na primeira parte da meditação consciência nas minhas costas, se aproximando e energizando vários chakras nas minhas costas, de ponta a ponta das costas, ambos os lados. Isso foi a tônica da primeira fase. Eu alinhei, né? Expandi o que eu consigo expandir do chakra cardíaco. Senti a energia saindo nos chakras do pé, da mão, né? Quando eu dou minhas eu chamo de lufada do chakra cardíaco na expansão, né? Até onde eu consigo. Aí veio a questão da Maria. Eu imaginei, me veio uma lembrança da infância, uma estátua de Maria aqui, católica, que a minha avó, minha tia tem, né? Fiquei imaginando essa imagem. E ela colocando um manto em mim, isso aí é eu imaginando, tá? Daí foi decorrendo a meditação, fui ficando mais em paz, mais leve.
e eu vi eu sempre parece um ET. Apareceu um ET dessa vez, muito diferente. Lembra um Ray, mas ele tem uns olhos, em vez de ser olhos escuros, são olhos grandes, mas lembra aqueles olhos de inseto, de mosca, sabe? Sabe como que é olho de mosca, de inseto? Quadriculado, sabe? Tipo da abelha, sabe? Mais ou menos Uhum. assim. Nunca tinha visto isso na minha tela mental. Aí iniciou a segunda fase. Eu fui harmonizando mais calma, mais paz. Aí começou como se diz, eu comecei a ver aquela parte dos pedidos pessoais, né? A gente pediu o planeta, né? Psicosfera, e veio os pedidos pessoais. Eu não pedi nada. Não, tô mais agradecendo do que pedindo. Daí eu acabei acho que pedindo para que dê certo aquele assunto que a minha mentora falou, me passou de manhã, que é particular, Uhum, e de ajuda à consciência crística para, né, para eu conseguir vencer essa etapa no corpo astral emocional, que eu sei que está ali, e me comprometi a fazer esforços para de autotransformação, porque eu já sei que a transformação no corpo emocional, se você tem a vontade, decisão e pureza de mexer ali, ela acontece. uhum, Só que você tem que ter querer, tem que transformar, né? Isso eu sei. Então eu vou mexer nessa parte que ela falou comigo. Aí uhum, quando eu falei isso, eu senti, deve ser energia de Maria isso, porque eu comecei a chorar. Já falo que não é tristeza, você elencou que um dos itens é tristeza, não é tristeza não. É outra coisa que eu não posso falar. Eu comecei a chorar, chorar e reforcei meu comprometimento em mudar aquilo ali, né? Aquele aspecto emocional. uhum, E quando eu comecei a chorar, comecei a ficar mais leve do que eu tava. Aí lembra um pouco que o Alex falou. Entre os pulmões que fica o chakra cardíaco, né? Começou. Não foi calor dessa vez, como a Sibeli falou, foi diferente. Foi uma espécie de vazio, uma leveza e um vazio. A cada inspiração e expiração eu senti um vazio ali. Mas uma coisa leve, não é dor, não é as agulhadas, é outra coisa. É sim. um, é um vazio e uma leveza. Nada, não foram calores de energético do chakra, foi diferente. Fiquei mais leve, mais leve. E eu tô até leve agora. E seria isso. Eu vi aquele ET com olho diferente que eu nunca vi, né? Minha mentora, que sempre parece. Outras consciências, alguém está atrás de mim aqui, ou algum mais de um, que mexeram nas minhas costas. O eu sou sempre dando o start e o finish, né? Com aquela evidência pequenininha que eu tenho ali, me avisando, estou aqui. Mas isso no começo da meditação, né? Para começar, né? Nos meus decretos. Seria isso que eu consegui perceber hoje. E fora a leveza e paz. E as lágrimas que me deixaram mais leve ainda. Fiquei feliz, eu acho que vai avançar. Obrigado. Sim, com certeza. Como você mesmo falou, né? A gente quando quer e está bem disposto a fazer o trabalho, a gente pede auxílio e o auxílio vem e nos ajuda, mas a gente tem que fazer o esforço, senão nada acontece. Quando eu falei do calor no peito, né, foi só como se fosse um efeito no físico, que algumas pessoas podem sentir, mas não é o único efeito, né? Cada um vai sentir de um jeito diferente. Eu só comentei porque eu já senti esse calor intenso no plexo solar, nos trabalhos que a gente faz. Dessa vez não foi, dessa vez foi vazio, tipo vácuo. Uhum. O Alex deve ter sentido algo parecido, acho que não foi dor, foi um vazio, uma leveza, mas eu senti que é leveza focada, direcionada no cardíaco. Isso mesmo. Não é nos outros, não, é aqui. Então, aconteceu alguma coisa. Que bom. É que do coração vai para os outros chakras. O trabalho é focado no chakra cardíaco, mas eles sabem que todo o trabalho que é feito no chakra cardíaco vai afetar também os outros chakras, tanto os superiores quanto inferiores.
Ele purifica purifica todos os nossos corpos e todos os nossos chakras. Esse tipo de trabalho. Nessa vibração, né? Nessa frequência que foi focada hoje. E afeta as costas também? Claro, porque é o chakra humeral, Agora tô sentindo nas costas. é o cardíaco, então é o cardíaco na frente e o cardíaco atrás. Uhum, Faz parte do mesmo chakra. uhum. E vai afetar os outros chakras também. Isso nos proporciona, cada vez que a gente consegue transmutar um pouquinho dos nossos sentimentos que estão encrostados, que estão endurecidos, vibrando numa frequência assim um pouco densa, que estão ainda afetando o nosso corpo emocional, cada vez que a gente consegue trabalhar nisso, a gente fica cada vez mais leve. E vai alterando e vai purificando todos os nossos corpos e os nossos chakras, expandindo a nossa consciência. A gente pensa que a expansão da consciência, né, muita gente pensa, não nós, muita gente pensa que a expansão da consciência é tudo mental. Expandir a consciência é expandir o coronário, certo? Mas a expansão da consciência está relacionada a todos os chakras. Hum. O que seria, né, a expansão da consciência? Para mim, na minha experiência, a expansão da consciência tem sido essa purificação dos corpos, purificação dos chakras, para ter contato com a minha consciência superior, o eu sou. E através desse contato, eu consigo aprender não só por estudo, por leitura de livros de várias fontes de conhecimento, mas pela própria experiência de ter contato com o meu eu sou e contato com outras consciências elevadas. Até o contato com as consciências que ainda não estão tão elevadas assim, estão em cidades astrais, me auxilia no meu processo de expansão. Me auxilia a ter maturidade espiritual. Ninguém ascensiona sem maturidade espiritual. A gente fica aqui preso na roda de samsara até amadurecer. Faz parte do processo. Muito obrigada. Mas para mim foi um pouco diferente, porque comecei o trabalho e logo vieram algumas imagens de seres intraterrenos. Hum, E aí eu fiquei só como se eu estivesse assistindo ele se aproximando de mim. Aí eu percebi que era um trabalho emocional, no corpo emocional, e a gente já vem trabalhando nisso já há algum tempo. uhum, E aí eu percebi que a gente foi se aproximando de paros, eles me expandiram, me ajudaram a me expandir, e me levaram para essa cidade intraterrena. E chegando lá, eles me colocaram sentado numa praça. Nessa praça tinha um triângulo e eu fiquei exatamente dentro desse triângulo. A princípio eu não estava entendendo nada. E então eu fui trabalhando com energia. Eu vi os coordenadores que já são conhecidos nossos. uhum, Eles se aproximaram e eu de alguma forma eu fui trabalhando o meu corpo emocional ali dentro daquele triângulo. E energização de Maria
ela entrava naquela cidade, naquele triângulo e trabalhava em mim também, Era um triângulo no chão ou era como no uma chão. pirâmide? Não era no chão. Era um triângulo no chão e eu estava dentro do triângulo, Uhum, sentado sozinho. Então uma energia toda branca vindo do meu corpo emocional, do meu cardíaco, é como se fosse tipo um vapor assim saindo e preenchendo todo o triângulo. E a energização de Maria também que vinha. Então eu comecei a perder minha forma de Daniel. E eu comecei a ver só um contorno de luz amarelo e branco, sim. E aí, quando terminou o processo, eles me levaram para fora da cidade e começaram a me encaminhar para o espaço. E eles foram no espaço, assim, fora da Terra, onde sempre vai na plataforma, e eu estava reluzente. E eles falaram para mim, isso foi um batismo. uhum. Foi um renascimento do seu corpo, como se fosse um renascimento do seu corpo emocional, Isso mesmo? que, que já está purificado, já está mais purificado. Então é como se fosse assim, você tivesse um novo, como um batismo. Então eles fizeram até uma pequena cerimônia de batismo para mim, comigo, me deram um abraço, parabéns. Uhum, Eu vi até sentimentos de alegria, sabe, tipo de festinha, uma pequena festinha. uhum. E eu fui pro espaço. No espaço eu me encontrei com seres de luz para fazer a segunda parte do trabalho. Mas já com o corpo emocional assim, diferente, Renovado. né? Renovado. Deram um banho de loja. Não veio sentimento ruim nenhum, como das últimas quintas-feiras, que foi puro tratamento, puro, né, limpeza ali. E aí eu fiz o trabalho de emanação, tudo ali da segunda parte do trabalho, mas o ponto alto hoje, para mim, foi essa autocura, né? Esse renascimento do corpo emocional. Hum. E eu E- vou ficar atento como é que vai ficar daqui para frente, nos próximos, sabe? Então, depois do renascimento, que você chamou de batismo, você foi fazer a segunda parte do trabalho, que é um serviço planetário, junto com eles na plataforma, já Isso, num outro plano de existência. isso, no outro plano. Só que eu me via já com um corpo emocional mais brilhante. Isso. Eu não me via, Daniel, mais assim, mais livre. Eles falaram algo assim, eu tô tentando me lembrar, como se eu tivesse mais inteiro, Uhum. mais integrado né, com aquelas coisas para fazer o trabalho, Isso mesmo. né? Aí Parabéns. foi. Então a gente está no caminho da roça, velho. Obrigado. Meus Então, parabéns. muito obrigado, de coração. Hoje foi esse trabalho, foi um presente para mim. Uhum. Foi um presente. Porque eu vinha trabalhando coisas pesadas, profundas, e foi me oferecido isso, eu fiquei muito feliz. E dizer também da grandeza desse trabalho, né? Como ele nos toca e nos possibilita também ir adiante. Muito obrigada. Obrigado. Esse realmente foi um presente para todos. Sim, É mais um passo no caminho da ascensão. E cada um vai ter a experiência de acordo com o passo que está dando, o passo que consegue dar, né? Fico muito feliz com a sua iniciação, seu batismo. muito obrigado, Sibeli. Você faz parte disso, com certeza. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Interessante que quando começou, né, esse ser, essa pessoa com essa voz tão doce, eu já fui envolvida pela voz, né, uma voz tão carinhosa, tão meiga,
E eu fiquei o tempo todo consciente, mas assim, uma sensação tão de uma leveza, um bem-estar, que a voz foi conduzindo e me relaxando. Eu vinha agitada naquela, né, naquela correria. E abriu para mim uma espiral bem miudinho, assim, na minha frente, na altura do cardíaco. E esse espiral foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu me vi ali dentro da espiral e sendo trabalhada ali o meu campo energético. E eu não consegui, é como se eu estivesse imóvel ali, a coisa fluindo, né? Então, durante todo o tempo, eu acompanhei toda a meditação, consegui fazer todos os decretos. A sensação que eu consegui ter foi um incômodo, né, na parte de trás do cardíaco, como se fosse um peso, um certo incômodo. E eu fiquei assim como se estivesse no colo de alguém, sabe, sendo acolhida, uma sensação como se eu estivesse num colo. Então, assim, você não quer sair dali, né? Então, eu fiquei assim, como se eu estivesse ali acolhida, fiquei durante todo o processo, fazendo todos, acompanhando Uhum. e não querendo sair dessa sensação. Foi muito gostoso, muito Todo grata. mundo gosta de um colinho, né? De mãe. Uhum. A parte do incômodo é a forma na qual você consegue sentir no físico o trabalho que está sendo feito, o trabalho espiritual que está sendo feito, né? São os efeitos colaterais, as sensações do corpo físico, né? E tem tudo a ver o que você sentiu com relação ao amparo e ao acolhimento, né? Até o colo, porque essa é a vibração de Maria, a vibração que estava sendo irradiada para nós, para poder trabalhar o nosso chakra cardíaco e os nossos corpos, né? Os nossos chakras e os nossos corpos. Trabalhando assim as nossas dores que a gente acumulou no passar de tantas vidas, né? E entre vidas, a nossa existência aqui na Terra. E que ainda afetam o nosso chakra cardíaco e os nossos chakras e o nosso corpo emocional na vida atual. Eu gostaria de ver, depois dessa meditação, como é que vocês começam a se sentir com relação a si mesmos e com relação à visão que vocês têm do mundo, do seu lugar no mundo. Sim, isso é interessante você trazer isso, porque em alguns momentos dava uma sensação de aperto no peito, né? Uma sensação, uma vontade de chorar, e aí de repente mudava a energia. Então, eu acho que durante todo aquele processo, né, do espiral ali em mim, vinham algumas sensações, alguns sentimentos, né? Sim, Mas passava, vinha e passava. é. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É com grande alegria que estou aqui hoje para dizer que a meditação de hoje teve como principal objetivo de dar um presente para vocês, dar uma rosa no coração de cada um, para que essa rosa possa acalentar seu sofrimento e ajudar vocês a expandir o coração um pouquinho mais, para que possa envolver o mundo. O trabalho de hoje foi proporcionado porque vocês se proporam a fazer esse trabalho e durante muito tempo têm trabalhado para o doando energia para o planeta. Então Maria resolveu ajudar vocês também
e ajudar um pouquinho mais nas dores que vocês têm, para que vocês possam brilhar cada vez mais ainda do que já brilham, para ajudar o planeta como um todo. Esse amor que ela deu é uma semente que já foi plantada em vocês há muito tempo, que agora começa a dar frutos. E essa dor, vocês começarão às vezes a sentir essa palpitação, essa dor no peito, esse vazio. É porque muitas dessas dores vocês já estavam conectados a elas por muito tempo. Então hoje foi liberado espaço para que vocês agora possam preencher com muito mais amor. É sempre importante para que algo venha, algo tem que ser retirado. E através dessa bênção, eu vos deixo com grande amor, coração de Maria, grande amor, nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um de vocês. Muita paz e muita luz a todos. Namastê. 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 Uma representante de Maria. Mas não era minha mentora. Não, não era. É diferente. Eu não Nossa, perguntei me deu uma aqui. sensação, tipo aquela vozinha de Madre Teresa. Uma coisa bem. Nossa, Eu não sei que pessoa que era, né? Mas eu sei que era representante dos marianos. Estão representando Maria, passando a Uhum, mensagem para nós. somos muito privilegiados. Gratidão a todos, né? Porque realmente é uma dádiva, né? Receber essa energia tão maravilhosa que a gente tem recebido aqui nesse trabalho. uhum. Engraçado que eu tô sentindo a energia dela ainda. Dá vontade de não abrir o olho. Uhum. Aproveita o colinho. Ela conseguiu parar de doer o peito. Sim. A partir do momento em que ela falou, me ajudou a parar de doer o peito que estava doendo. Mas ela explicou bem porque que tava, a gente tem esses efeitos no corpo físico, né? Hum, Então, são sentimentos, né? Energias, sentimentos que estão a gente está há muito tempo acostumado com eles. Então, quando eles são transmutados, a gente sente esse efeito, né? No físico. Né? Algumas pessoas sentem o vazio. E ela foi bem clara em dizer que para poder preencher com a luz do amor incondicional, com mais luz, Tem que esvaziar, né? tem que esvaziar a energia que estava lá densa, escura, de sentimentos densos. E vocês já sabem, porque eu já falei para vocês um monte de exemplos de sentimentos densos. Não é só o ódio, tem o rancor, a mágoa, a tristeza profunda, a tristeza pelo trauma que a gente vivenciou, né, por ter sido injustiçado, por ter sido traído, por uma série de sentimentos assim da nossa acumuladas vida após vidas aqui na Terra. A gente nem sempre maltratou, né? A gente também já foi bem maltratado. E tudo isso dói. E fica doendo lá. Até ser transmutado, tratado, purificado. E para isso a gente sempre conta com o auxílio dos planos superiores. Quando a gente está pronto, eles vêm
e nos auxiliam no tratamento, no processo. Independente da religião ou da falta de religião, independente da filosofia, quando o coração da pessoa está pronto, eles nos auxiliam, nem que seja fora do corpo. Quando a gente está dormindo, sai do corpo, a gente recebe esse auxílio. Mesmo sem ter consciência. E esse é um presente que por enquanto é para nós, mas isso aqui vai para o público maior depois. E vai continuar sendo um presente para outras pessoas. E como ela falou na meditação, sempre que a gente estiver passando por algum momento em que dói demais, né, uma dor emocional forte, ela pediu para a gente focar nela, que ela iria nos auxiliar. E ensinou, inclusive, na meditação, foi ensinado como fazer essa conexão com ela. Desde a forma mais simples, que é o pensamento, até a forma um pouco mais elaborada, que é você fazer a meditação e fazer visualizações para tentar entrar em sintonia com essa frequência de Maria e de todos os marianos. Maria não está sozinha. Ela tem toda uma egrégora junto com ela. Muitas e muitas pessoas, muitas e muitas consciências, unidas com o propósito de ajudar a humanidade. E a gente sente todas essas vibrações. E essa frequência em específico, focada no chakra cardíaco, é cura. É uma frequência de cura. Que ampara, que nos acolhe, que nos nutre, nos dá forças, nos dá esperança, nos dá aquele sentimento de que nós somos amados. Isso é muito importante para o ser humano. Perante todas as dificuldades da vida. Nós precisamos nos sentir amados. Tem razão, Cibele. A pessoa que se sente mal amada, ela está desequilibrada emocionalmente. Tem razão. Então, nós precisamos sentir isso no coração. Que mesmo que a gente esteja num mundo em que as pessoas ao nosso redor não nos amam, que a gente consiga sentir no coração que existem pessoas, consciências, que olham por nós e que nos amam muito. E com essa certeza e essa fé, nós entramos em sintonia com eles. E conseguimos sentir no coração o amor deles por nós. E isso nos renova, nos revigora, nos dá forças, e a gente consegue fazer tudo que tem que fazer enquanto está encarnado, se nutrindo dessa luz. Mas amor de encarnado também muitas vezes é importante também, né? Todo amor é importante. Hum. O que eu falei porque existem pessoas que podem se sentir assim, mal amadas pelo mundo. Então, mesmo que esteja nessa situação, que é uma das piores situações, que essas pessoas consigam achar a esperança e as frequências de Maria e dos marianos para sentir esse amor no coração.
Todo trabalho energético, tá, que a gente faz nas meditações tem um efeito colateral. Sério? Sério. E o efeito Qual seria? colateral não significa que é coisa ruim, tá? Ah, sim, sim. É, porque eu associei colateral com remédio, né? Que já tem uma coisa ruim. Não. Estou falando aqui do espiritual que afeta o físico. Então, Uhum, sim. existem efeitos colaterais que eu vejo como positivo. Pode dar um exemplo? Por exemplo, depois de uma meditação dessas, pessoa que tinha problema de baixa autoestima começa a ficar um pouquinho mais certa de si, mais confiante em si mesma. Esse é um efeito colateral desse trabalho espiritual. Tá? Então, assim, eu só citei um como exemplo, né? Outro, a pessoa que tinha uma tristeza profunda por um motivo ou outro. Né? Alguns têm a tristeza profunda porque não se sentem em casa nesse planeta. E não se sentem em casa por vários motivos. Não vou citar todos os motivos aqui, tá? Mas, por exemplo, veio de outro planeta, aí começou a encarnar na Terra e se sente o peixinho fora d'água. Ninguém me ama, ninguém me entende, tá? Aí, por exemplo, tá certo que leva um bom tempo para trabalhar o corpo emocional, mas eu estou citando uma pessoa que, como nós, passou por todo o processo que a gente tem passado e faz essa meditação que a gente fez hoje. E um dos efeitos colaterais é que essa pessoa vai se sentir mais em casa, que qualquer casa é casa, porque a casa que ele necessita sentir, na verdade, está dentro do coração. Né? Porque tudo é o reino de Deus, tudo é o todo. E a gente nunca esteve só. Então começa a sentir esse contato com as outras consciências elevadas que nos amam, começa a sentir esse amor incondicional e se sente mais em casa, mais feliz em estar na Terra, mais confiante. No começo da meditação foi falado em a gente se conhecer, né? Conhecer quem nós verdadeiramente somos como seres cósmicos universais. Então, quanto mais a gente trabalha olhando para o nosso corpo emocional e identificando todos esses sentimentos que nós tínhamos no corpo emocional, a gente vai se conhecendo mais um pedacinho. Ah, eu não sabia que me sentia assim com relação à minha vida no planeta Terra. Se a pessoa não ignorar, encarar de frente a verdade, essa pessoa consegue trabalhar o problema ali mesmo na meditação. E aí sente essa leveza, porque aquele sentimento, que é uma energia, foi trabalhada. A pessoa fica livre. Você não ficou mais livre hoje? A pessoa fica livre, fica brilhante, fica livre. Livre, leve, solto. E aí, quais são os outros efeitos colaterais de uma pessoa livre, leve e solta nesse planeta? Digo espiritualmente, tá? Livre, leve e solta espiritualmente. Começa até, algumas pessoas podem começar até a desenvolver alguns talentos mediúnicos. Porque os sentimentos que bloqueavam o fluxo energético em todos os corpos, em todos os chakras, já não existe mais. Então tudo flui. E se o eu sou da pessoa achar que dá para abrir essa porta para a pessoa, essa porta é aberta. Digo, a porta da mediunidade. Porque não tem mais nada que impeça.
pessoa já conseguiu ficar mais equilibrada, já conseguiu adquirir um pouco de maturidade espiritual para suportar esse talento, para fazer bom uso desse talento, né? E aí, não é que você, como dizem aí por aí, né? Algumas pessoas dizem que a pessoa é médium porque era ruim em vida passada. Muito comum isso. Né? Nesse caso em específico, eu não estou falando disso. Tá? Nesse caso é como acontece com o que os hindus falam lá, que é o desenvolvimento espiritual, e isso vai expandindo os chakras, e através da expansão dos chakras, certos talentos do espírito, certos talentos do eu sou, se manifestam. Talentos do verdadeiro ser cósmico universal se manifestam. Portanto, não é porque veio em missão de castigo, né? Mediunidade como castigo, digamos assim. Ganhou a mediunidade para tentar recuperar o tanto de estrago que fez em vida passada. Né? Sim, sim. São duas coisas completamente diferentes. A mediunidade que eu estou me referindo aqui é do próprio desenvolvimento natural do ser humano. Só para deixar isso bem claro. Gostaria de comentar alguma coisa, Daniel? Eu gostaria. Gostaria sim, Sibeli. Tudo que você falou, me caiu uma ficha que essa semana eu acordei muito, muito alegre. Em um dia específico dessa semana. E foi um dia que teria tudo para eu ficar arrasado. Assim, a minha mãe está num quadro muito complicado. Você sai na rua, você lida com todo tipo de gente, é o negócio, enfim. Mas nesse dia eu estava tão alegre que quando a minha mãe me ligava, eu chegava, eu dava risada. Ela me ofendia, eu dava risada. E esse meu estado de ser não me deixava eu absorver as energias negativas. É como o meu estado, eu não entrasse naquela frequência, aquilo eu não acolhia aquilo. Uhum, E eu me lembrei muito de você, Sibeli. Porque eu ia nos locais, aquela negatividade não entrava em mim pelo meu próprio estado. Eu não fazia match, sabe? Não dava match ali, eu não baixava naquela frequência. E eu fiquei me olhando, falei, caramba, que interessante, foi uma experiência. Isso talvez caiu a ficha porque esse seja um dos efeitos colaterais uhum, da gente vir limpando o corpo emocional, vir limpando o coração, lidando consigo mesmo, com a sua própria energia, como você reage, o que os outros fazem, a sua reação, e você vai saindo da frequência, vai olhando de uma outra forma mais isento e vai dando até uma certa gargalhada. É assim, de liberdade, não de sarcasmo, nada disso, achando graça disso aqui, sabe? Assim, talvez eu não me consegui me expressar direito nesse ponto, mas isso. Então, isso me veio muito agora, assim, ó, essa ficha. E você sempre falou isso, você falou assim, Jesus veio aqui, ele não se contaminava, a luz dele o protege, vamos dizer assim, sabe? uhum. Então eu tive um lampejo dessa experiência essa semana, então eu queria comentar. Sim. Energia semelhante se atrai a energia semelhante. Uhum, Né? Então, se dentro de você não tem o ódio do próximo nunca te afetará. Né? Se não tem o sentimento, como é que eu vou dizer? Quando você está na mesma vibração, você entra em sintonia e vibra junto. exato, Isso, essa é a palavra, exato, exato. sintonia. Então, se eu tenho dentro de mim uma raiva quando alguém me ofende, quando aquela pessoa falar qualquer coisa com relação à minha aparência física ou à minha capacidade mental, qualquer tipo de ofensa que vier,
tá? Um ataque direto à minha pessoa, tá? Se eu tiver alguma dessas inseguranças com relação a mim mesma dentro de mim, se eu achar que em algum ponto ele talvez esteja certo, se eu tiver raiva, que toda vez que alguém me ataca eu tenho raiva de quem me ataca, eu vou entrar na sintonia dele. Muitas vezes o ataque é silencioso. Você passa do lado de um boteco, você sente aquela irradiação, aquilo te ofende. Uhum. Sabe? É isso que eu tô falando também, né? Às vezes não é direto contigo, numa conversa. Um olhar, pelo olhar você passa É, energia, forma esse pensamento. O Uhum. olhar da pessoa, o julgamento acontece. Então, mas se você está em outra sintonia, se você está na sintonia do seu eu sou, por exemplo, exato. nada disso te afeta. Nas minhas Sim. conversas com os senhores do karma, e são conversas com relação a como eu me sinto, né? Então é um tratamento psicológico. Eles trabalham muito isso em mim. Certas situações aparecem e eles perguntam como você se sente. E aí eu digo que não adianta mentir, né? Não tem como mentir para um senhor do karma. Não tem como esconder. Eles sentem tudo o que você sente. Então, antes de eu abrir minha boca, eles já sabem qual é a minha resposta, só pela minha vibração do meu sentimento que está remoendo lá dentro, está vibrando. Então, eu me expresso, porque é uma forma de botar para fora e transmutar. Só no falar, eu já começo a me sentir diferente quando eu começo a falar. E eu consigo sentir a ação da energia deles em mim, tentando transmutar exatamente o que eu estou sentindo naquele momento, Nossa. tá? Foi mais ou menos isso que foi feito hoje. Sem conversar, né? Claro, sem ter uma conversa de psicólogo com você. Eles sabem exatamente o que você sente no seu coração e eles ajudam a transmutar tudo isso. Então, uma vez que eu consigo trabalhar, boto para fora e eles ajudam a transmutar aquela energia, o que tem acontecido? Porque é um trabalho contínuo, né? Certas situações acontecem na minha vida e aí eu percebo que eu não me sinto mais da mesma forma que eu me sentia antes. Eu tenho entrado cada vez menos em sintonia, Uhum. né? Não estou perfeita ainda, tá? Mas estou trabalhando nisso, arduamente, porque não tem como expandir o projeto se eu ficar me ofendendo por qualquer coisa. Sim, entendo. É muito difícil agradar a todos. Não tem como. Então, de uma forma ou outra, vai ter alguém que vai se sentir ofendido pelo que eu falo, pelo que eu não falo. Tem gente que se sente ofendido só pela minha presença. Nossa. Se sente ofendido pelas coisas, né, que a gente conversa aqui. Pelas crenças, né, pelas ideias que são discutidas aqui. Pelas meditações. Então, se eu me ofender por qualquer coisa, o projeto não cresce. O projeto acaba. E não é só uma questão de ego, não, que a gente fala matar o ego, né? Não é uma questão de ego ferido apenas. Né? Não tem como matar o ego, porque eu preciso ter uma personalidade, um ego, para interagir com os humanos. Isso aí. Tá? Então não existe essa de não ter ego, não ter o egoísmo.
E o É ego transmutar, né? Transmutar, né? O eu inferior, né? O ego, né? Dar um chacoalhão, né? Mudar, como se diz assim, acho que a melhor palavra que eu encontrei hoje é transmutar. isso. Não sei se tem outras, se tiver outras, vocês falem, mas eu acho que é ideal. Eu vejo como você conseguir chegar ao ego do eu superior, ao ego do eu cósmico universal. E trazer esse ego para a superfície. Cada vez menos o ego do eu inferior e cada vez mais o ego do eu superior. Porque o eu superior tem uma visão muito mais ampla do universo, muito mais ampla do planeta Terra e da vida como ser humano. Tem muito mais sabedoria, muito mais conhecimento. Aí você muda completamente a sua visão de mundo. Como é ver o mundo, ver a sua vida e ver o mundo com os olhos de um ser cósmico universal que sempre existiu e continuará existindo. A perspectiva é outra. Nós só experimentamos essa perspectiva de começo e fim aqui como ser humano ou em outro planeta que não tem experiência na matéria, porque toda experiência na matéria tem um começo, meio e fim. Mas a sua experiência como ser cósmico universal, ela não tem fim. A gente vai mudando de fases, vai mudando de ciclos, aprendendo cada vez mais sobre a existência, sobre o Criador. Tudo, todo, Brahman. E o nosso papel no universo, não só o nosso papel no planeta Terra. Então, se a gente conseguir se aproximar do ego, do eu superior, tudo na nossa vida aqui no mundo material, né, no planeta Terra, vai ter uma facilidade. Tá? Facilidade de enfrentar as dores, de superar, de não entrar em sintonia com outras pessoas que estão numa frequência assim mais de dor, de desespero, de ódio, né? São que estão na frequência mais densa de sentimentos densos, né? Porque a gente, para existir na matéria, tem que estar denso, densificado, né? Então é a união entre eu vivo repetindo para vocês, é a união entre o céu e a terra. Você traz o seu ego do eu superior para a superfície, mas você ainda existe na matéria. Então é a combinação perfeita entre a energia sutil e a energia densa. Porque a energia densa não é ruim, Sim, sim. ela só é mais densa. Porque Deus não é ruim, certo? Deus existe na matéria e não é ruim. Que a matéria é Deus, certo? Faz parte de Deus, digamos assim. Todos os planos de existência fazem parte de Deus. Então a matéria também faz parte de Deus. Eu tive que entender isso para eu parar de odiar a matéria, porque eu odiava a matéria. Eu estou sendo bem sincera, como sempre. Eu tinha um Ah, problema grave de detestar a minha existência na matéria. mas isso tá no passado, né? Eu não queria existir aqui na matéria de jeito nenhum. Eu achava assim, por que que Deus não criou um plano em que a gente só existisse no sutil? Para que tem que existir na matéria? Aí os mentores sempre respondiam assim para mim, porque Deus também existe na matéria.
E todo ser cósmico universal, né, tem que entender Deus em todos os seus planos de existência. Tem que experimentar Deus em todos os seus planos de existência, inclusive a matéria. Então, à medida que a gente for evoluindo, entrando cada vez mais em contato com o eu superior, até mesmo essa resposta do porquê Deus existe na matéria fica mais claro para nós. Por que eu tenho que existir na matéria? Fica mais claro para nós. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que experimentar isso aqui? Por que eu tenho que experimentar isso em outros planetas, talvez também? Tudo isso vai ficando mais claro. Não vou dizer para vocês que eu tenho a resposta porque eu não tenho. Eu só consegui chegar à conclusão que a matéria faz parte de Deus e que eu tinha que aceitar isso, a minha existência na matéria. Só isso, que eu tinha que aceitar a minha existência na matéria como um processo natural. Que todo mundo passa por isso. Tá? Não existe vítima. Ninguém é condenado a existir na matéria. Nós somos impulsionados pelo próprio movimento natural do Criador, da criação. E nós fomos naturalmente indo em direção ao processo de individualização e materialização, ou densificação, se quiser, porque são planos diferentes, têm diferentes densidades. Então, nós fomos naturalmente impulsionados a isso. E a gente vem experimentando o processo de existir na matéria densa. E dentro do que eu considero o caminho de retorno, quando não for mais necessário, nós ficaremos muito mais, um período de tempo muito mais longo, apenas no sutil, do que tendo que ficar no mais denso, que é a matéria densa. Eu não consegui descobrir todos os passos além do planeta Terra. Né? A percepção ela só melhora à medida que a gente vai avançando, dando seus pequenos passos em direção ao plano sutil, ao plano mais sutil. Nossa, Sibeli, mas você conseguiu tanta coisa que até os senhores do karma duvidavam, que já é incrível. É. O desafio agora é ensinar isso para um número de pessoas. Para quem tiver. Aumentar o grupo, né? Eu sinceramente eu não estou preocupada em aumentar o grupo. A mensagem chegar, né? A minha preocupação é que a mensagem chegue para um público, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Mas é interessante, Sibeli, assim, é importante estar lá disponível, porque assim, a nossa busca, né, quando a gente precisa de uma determinada informação, às vezes você liga a televisão, está ali buscando e tum, aparece aquele vídeo que você precisa, aquela mensagem que você precisa para aquele momento. Então, o importante é estar disponível. E isso está disponível hoje para as pessoas. Então, no momento que elas precisarem dessa informação, pum, essa informação vai abrir para eles. Assim espero. Mas a gente entra numa livraria procurando uma coisa e de repente tu compra outra coisa. É Porque assim é mesmo. algo que estava ali e você precisava, o livro cai em teu pé. Então, assim, é importante que isso esteja disponível e você está fazendo. Então, a sua parte você está fazendo. Sim. E cada um, de acordo com a sua necessidade, vai chegar quando precisar dessas informações, porque já está ali, já está no catálogo. Uhum. Eu acho que isso que os grandes, né? Que bom que a gente tem tantas referências hoje para ter tantas informações, porque essas pessoas vieram aqui, deixaram seu legado
E a gente hoje tem acesso a essas informações, né? Sim. Então, o seu papel é esse, é só passar a informação. E aí, cada um de nós, de acordo com a nossa busca, de acordo com a nossa necessidade, encontrar esse material. Maria, é muito gostoso ver você teve adesão aqui ao projeto, fica com a gente, curte, né? Participa de tudo, sente as coisas e é muito gostoso ver uma pessoa que realmente teve adesão, como eu falei, né? Muito bom. Uhum. Que no momento que a gente busca, né, encontra o que a gente, eu digo que encontra água limpa, né, a gente não tem o porquê não aproveitar, né? Então, assim, essas meditações, essas orientações, para mim tem sido muito interessante e é uma sensação incrível. Sabe aquela coisa que você sabe assim, gente, eu sei isso, mas isso não está claro para mim? É um saber, é como se essas informações me são naturais, mas eu não as tenho. Então, é aquela coisa que bate, tem sentido, é isso. Eu não é um tipo de coisa que me põe em dúvida, não, eu acho que não é isso. A coisa encaixa, sabe? Então, isso é muito, muito bom, essa sensação de você falar assim, cara, eu estou encontrando a água limpa onde eu preciso. Eu não preciso ter o trabalho de limpar, a água está vindo limpinha agora para mim, entendeu? Então, isso é muito bacana, é muito rico. E, assim, eu tenho observado dentro do meu. Porque eu digo que uma coisa é você aprender e outra coisa é você exercitar, né? E aí é legal que no meu aprendizado do dia a dia, eu tenho descoberto coisas em mim que antes eu não percebia. Então, eu estou conseguindo olhar mais, ter mais atenção a mim em algumas coisas que eu estou vendo. Gente, como é que eu nunca percebi que eu tinha essa determinada tendência? Né? Então, assim, esse trabalho está sendo muito bom, que está assim, olha, alguém está jogando uma luzinha, falando, não está olhando isso aqui não, olha o que tem aqui, ó, você não está olhando para cá. Então, está me fazendo, olha, tem isso aqui para trabalhar, tá? Finge que não está vendo, não, que está bem claro, bem. E eu chego a me assustar. Gente, isso sempre esteve aqui, eu não percebia. Então, isso não tem preço, né, gente? É o que a gente precisa, né? É olhar para as nossas sombras, é reconhecer que a gente tem muito trabalho ainda para executar e ver a coisa fluir, né? Sim, O trabalho está me ajudando muito, muito mesmo. Sou muito grata a esse trabalho. que bom. E aí sentimento de pertencer a algo, né, a um grupo, a se desenvolver junto, estamos de mão dadas, um auxiliando o outro. Isso também é muito importante. Eu acho que a gente tem essa necessidade, né? Como a Sibeli falou antes, né? Nós temos uma necessidade de se sentir amado, mas nós temos também uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? A pessoas, a estar envolvida em algo. Então, quando você pensa, poxa, olha quantos seres que vêm a esse trabalho no sentido de dar um voto de um crédito, vou dar um crédito a esse grupo está merecendo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande de você aproveitar isso que está sendo dado. Então, não tem como você falar, cara, eu não tenho como não aproveitar essa oportunidade que está sendo dada, né? Tem gente Quando que não que quer vai aproveitar. Como, Sibeli? Como é que é, Sibeli? Tem gente que não quer aproveitar, que não quis aproveitar. Pois é, mas ter eu acho que isso é falta de maturidade espiritual, sabia? um momento. Não tem como a gente ajudar quem ainda não está pronto. Isso. Não tem como. Não dá adesão. É diferente da Maria que veio, é, se encantou como eu e não abre mão de arredar o pé de estar aqui, sabe? Porque sente que realmente a água não vem num cano sujo, ela vem da fonte. Ela faz sentido, ela encaixa, ela né, transforma as nossas vidas. Então, assim, eu coloco esse trabalho em prioridade.
É prioridade. A gente faz alguns sacrifícios, a gente fica até tarde, outro dia a gente acorda cedo, no caso da Fabi principalmente, mas a gente coloca em prioridade porque a gente considera isso prioritário na vida. Então a gente paga o preço e é muito feliz, né? Uhum. De se sentir pertencente. E nesse pertencimento a gente se sente amado e troca essa amorosidade. Aí é tudo melhor ainda, Sim. não é? É. Mas nesse caminho, como você falou, né, buscando a maturidade espiritual, esse é um trabalho árduo, na verdade. Ele é muito árduo, Cibele, porque Sim. as coisas ilusórias nos chamam muito a atenção, nos distraem muito. É que é muito mais fácil ter alguém te dizendo as regras, o que você tem que fazer. Alguém te dizendo o que é o certo, o que é errado. Ter condicionamento. Do Eu que não tenho como sair desse condicionamento se eu fui formada nesse condicionamento. Então, para você conseguir sair desse ponto, você já tem que ter dado várias voltas ali e está cansada disso. Eu passei inúmeras religiões. Então, assim, eu entendo que ainda é muito importante você estar conectado a uma religião, né? A pessoa tem essa necessidade de ser orientada, de ser conduzido. É muito difícil você ser responsável pelas suas escolhas, bancar isso e não ter alguém de ó, vai por ali, vira à esquerda, vai para. É muito difícil. Então, assim, eu digo que o mundo, né, vivencia uma fase desse soltar, mas as pessoas ainda se sentem muito perdidas, muito perdidas. Porque, como eu falei, hoje eu estou aqui num grupo, um grupo que a gente se une e a gente sabe que se eu, no diante de uma necessidade, eu sei com quem eu posso contar, eu tenho alguém que eu possa perguntar, mas e quem não tem? É muito difícil você ir sozinha, caminhando sozinha. sim. Pois é, mas é como eu estava dizendo, é muito mais fácil uma pessoa escolher e ignorar a verdade interior, ficar buscando a verdade absoluta em algo externo, alguém que já te dê uma resposta pronta sobre o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, quem é Deus, o que Ele quer. Então, as pessoas procuram essas respostas prontas no que é externo, em filosofias, em religiões. Mas a luz da nova era é a espiritualidade, é você buscar Deus dentro de você, é você buscar a sua verdade, a verdade interior, buscar a verdade a respeito do universo, olhando para dentro de si, e não apenas em livros, não apenas o que é externo, não aceitando uma resposta pronta de qualquer pessoa, nem mesmo de mim. A minha experiência, ela é única, ela é minha. Eu compartilho porque a minha experiência pode auxiliar outras pessoas a elas acharem a sua própria verdade, a elas acharem Deus dentro delas mesmas. Mas a forma na qual eu vejo Deus, entendo a minha existência, vai ser diferente da forma na qual você vê Deus, entende Deus e vê a sua própria existência no universo. Temos coisas em comum? Sim. Mas a minha realidade é diferente da sua. A minha verdade vai ser diferente da sua. Porque a tua verdade depende da tua perspectiva. E a verdade do outro depende da perspectiva dele. E todos nós vamos ter perspectivas diferentes da verdade. E a gente tem que entender isso.
E esse caminho, essa luz interior, essa verdade, ela vem para aqueles que procuram, que já cansaram das respostas prontas. Sim. Então, Acreditar em Deus, seu Deus interior, né? Você tem que acreditar em si. E aí é muito difícil para as pessoas acreditar na sua força interna. Eu acho que é onde é mais difícil para as pessoas é isso, acreditar nessa força interna que cada um traz dentro de si. Ô Maria, outro ponto que eu vejo, até que a Sibeli falou, é muito mais fácil você terceirizar a sua espiritualidade do que buscar em si. Pegar pílulas prontas, isso é muito mais fácil, que já está prontinho, é só pegar no pé, mas vai lá, né? existem conhecimentos antigos da humanidade, conhecimento dos sábios, que nos auxiliam. Então, estudar é válido. Mas a busca pela verdade não é só ler livro. Sim, o trabalho que nós fizemos hoje não adianta ler livro, é um trabalho de corpo emocional, você tem que sentir, tem que expandir o coração, né? É nesse sentido mesmo. Sim. Deus a gente encontra dentro de nós mesmos. E a forma na qual você vê Deus dentro de si vai ser diferente da forma na qual eu vejo Deus dentro de mim. E tá tudo certo. Não significa que a minha visão de Deus é mais certa ou é mais errada do que a sua. Isso não existe no universo. O que eu percebi no meu contato com as consciências é que toda consciência busca a verdade. Toda consciência busca Deus. Busca entender Deus. E nessa busca de entender Deus, toda consciência se encontra, se entende, se descobre. E é essa busca que é importante. E se eu estou aceitando só a experiência do livro do outro, como sendo a verdade absoluta, eu não procuro ter a minha própria experiência. Eu não mantenho a minha busca interior. Opa, já está mastigadinho, né? Uhum. Devemos sim compartilhar as nossas experiências, mas mais importante é a gente buscar ter as nossas próprias experiências. As verdades a respeito do universo são verdades que a gente precisa sentir para poder entender, para poder ter um entendimento mais profundo sobre como Deus funciona. Essa tem sido a minha experiência até então. Cada um vai ter a sua opinião, com certeza. E tá tudo certo. O espiritualista, ele aprende não só a buscar a verdade por si mesmo, mas ele aprende a entender o próximo. Ele E, desenvolve uma tolerância. e respeito também, né, Sibeli? Faz parte da tolerância. Você pode não concordar com o que o outro está descrevendo, está vendo, está sentindo, porque a tua experiência é muito diferente. Mas você tem que, no mínimo, desenvolver essa tolerância que você chamou de respeito. Tolo é aquele que acha que tem toda a verdade. Tolo é aquele que acha que porque leu alguns livros, ele sabe toda a verdade. Tolo é aquele que só porque teve algumas experiências mediúnicas, ele sabe toda a verdade. Quando nós chegamos nos planos superiores, no mais alto nível aqui do planeta Terra, dos planos superiores, nós ainda não sabemos toda a verdade. Isso foi o que me falaram. Quem está lá em cima é tão humilde, né? Uhum. Então, consciências que já não encarnam mais há muito tempo,
consciências que nós chamamos até de consciências crísticas, por exemplo. Já me falaram que eles não sabem toda a verdade, que eles também buscam entender como Deus funciona. Uma busca infinita, né? Uhum. Foi o que eu consegui entender. Vamos ser sempre buscadores. Aí eu comecei a relaxar um pouco, disse, então tá bom. Então, Pra que ficar nervosa que eu não estou achando? Mas não adianta ficar preocupada, porque cada plano de existência eu vou ter uma visão diferente de como Deus funciona. Tá ótimo. Tá beleza, já entendi qual é o esquema. Vou seguir em frente. Vou relaxar. É, não sou dona da verdade, o outro também não é, e tá tudo certo. Né? Eu tenho todo o direito, como todo outro ser humano tem, como toda outra consciência tem, de dizer a minha experiência, de contar a minha experiência. Então, na minha experiência, eu senti que era isso, isso e aquilo. Como vocês já viram eu fazer aqui outras vezes, né? Até na conversa com outros desencarnados. A experiência deles, de alguns deles, era isso, isso e aquilo, sobre a mesma verdade, certo? E já viram até eu me enfesar com um. Justamente porque ele estava querendo dar a entender de que a visão dele era melhor do que a nossa e de que ele sabia como era a verdade a respeito de um determinado assunto. Tá? Foi o que me deixou um pouquinho irritada. Porque não era uma consciência dos planos superiores, só para deixar mais claro para as outras pessoas, tá? Uhum. Era uma consciência que está a nível de colônia ou de cidade astral, tá? Então, uma consciência que ainda reencarna, só para deixar mais claro. Então, no meu ponto de vista, se nem as consciências que a gente chama de consciências crísticas, tá? Que estão num plano mais elevado de existência, se até mesmo eles dizem que eles ainda estão descobrindo como Deus funciona, ainda estão descobrindo sobre o que a gente chama de verdade absoluta. Então, eu ou qualquer outra consciência nos planos inferiores da Terra, nós temos menos chance de realmente ter uma visão mais completa da verdade absoluta. Uma visão mais clara. E tá tudo certo. Porque, como eu falei, o importante é a busca, o importante é a gente querer entender. E o espiritualista é ter consciência de que ele não é dono da verdade. Que não existe isso. Tá? Não tem nenhuma religião, eu até ouso dizer que não há nenhuma filosofia, nenhuma religião, e não há na ciência a verdade absoluta. A verdade absoluta não cabe em nada disso. Você não vai encontrar nem em filosofia, nem em religião e nem na ciência. Talvez a gente se encontre assim um pouquinho, né? A gente vai descobrindo um pouquinho e entendendo um pouquinho sobre a nossa perspectiva de Deus, emprestando conhecimento de cada uma delas. Né? Vai pescando. Isso aqui ressoa bem, eu gostei, eu consegui entender, eu acho que na minha experiência é mais ou menos isso que tá acontecendo comigo, mais ou menos isso que eu acho que é a verdade. Tá mais próximo da minha sintonia aqui, do que eu acredito. E assim a gente vai coletando as informações que a gente necessita. As experiências que a gente necessita também são importantes. E a gente vai montando quebra-cabeças do que é Deus. E o que a gente está fazendo aqui.
mas tudo que eu já escuto aqui, como Maria falou, já me preenche muito, já me norteia, já encaixa em muitas verdades, né, que a gente estuda, que a gente compara. Eu já estou bem satisfeito por hora, mas também entendo que a busca ela é eterna, né? A minha Entender. intenção. Oi? Quando a gente entender tudo aqui e joga a gente para agora, você vai lá para outro planetinha aprender lá. Mas a gente fica muito tempo aqui, viu? Percebi isso também, Sibeli. E eu digo não na superfície, quando a gente passa para os planos superiores também, a gente fica bastante tempo nos planos superiores, cumprindo aí com os nossos estudos, os nossos papéis, o auxílio às pessoas que estão aqui encarnadas. Então a gente continua o processo de entender Deus, aprendendo a servir os outros. Mudam os papéis um pouco, né? A dinâmica. Pelo que eu consegui entender, faz parte de você entender como Deus funciona, você ajudar o próximo. Existe um conhecimento a respeito disso que você só consegue entender servindo o próximo. Pode chamar isso de conhecimento místico, se quiser. E que é a minha grande alegria, Sibeli, é servir o próximo. Então, Isso me alegra profundamente. eu estava um tempão falando pros senhores do caminho, acabou essa vida aqui, se for possível, né? O que eu quero é ir embora, quero ir embora do planeta. Quero mais Uhum. saber do planeta. Você já fala isso tem um tempo. É, e já faz um tempinho que eles estão trabalhando comigo, né? Com relação a isso. E eu tô cada vez vendo que ficar aqui por um tempo, e não existe um tempo pré-determinado, tá? É o tempo que você leva para aprender alguma coisa, certo? Então, ficar um tempo aqui nos planos superiores, servindo o próximo, faz parte desse aprendizado que é necessário aqui no planeta Terra. Faz parte de você entender como Deus funciona. Então, você tem que entender como Deus funciona em todos os planos de existência aqui na Terra, para você se graduar e ir para outro lugar, se quiser. Não quiser, pode ficar aqui para sempre. Mesmo que você já tenha vindo de outro lugar, né? Outro planeta. Pá, sou aqui, você tem que seguir a escadinha daqui da Terra. Né? Tem que seguir o Seria isso. programa. Uhum, programa. Segue o programa, vai entendendo Deus em todos os planos, inclusive os planos superiores. E aí, a partir de um certo plano, a tua alegria de existir é servir. E você começa a entender Deus dessa forma. Sim, sim, Como sim. Deus funciona. Então, por que existem tantos planos? Para que servem esses planos no desenvolvimento de um ser cósmico universal? O que geralmente se aprende em cada plano? O que eu estou afim de aprender nesse plano? Aí eu estou falando o teu eu superior, tá? Não o eu inferior. O que o teu eu superior tem para aprender nos outros planos? Né? E assim a gente vai até que um dia a gente decide ir para outro lugar. Mas só vai para outro lugar quem chega no ponto máximo de graduação, que é o que eu chamo a ascensão. Tá? E mesmo depois de ascensionado, ainda tem chance de ficar aqui. Você não precisa ir embora porque ascensionou. Mas ganha mais opção também, né? Hum. Creio eu, né? Eu não sei quais são as opções. Não, longe de mim também, mas creio que à medida que você vai avançando, coisas vão sendo facilitadas, opções, né? Mas, enfim, Novas portas se abrem. novas portas, Né? Novo estudo, nova educação, novo aprendizado, nova experiência. Então é um outro plano, outra experiência. Novas experiências, você vai aprendendo um monte de coisa. Imagina
Se até a nível de cidade astral você tem a oportunidade de ter outras experiências e aprender outras coisas. Imagina nos planos superiores, deve ter um monte de coisa para fazer, Nossa, imagino. um monte de coisa para aprender. Mas pelo que eu consegui entender, todas essas coisas que você tem para aprender, todas essas coisas que você tem para fazer, está relacionado ao desenvolvimento do que acontece aqui na superfície da Terra, ajudando aqueles que estão aqui encarnando. Parece que Ajudando. Oi? a Terra é o celeiro do mundo mesmo. Eu digo não só o ser humano, tá? Ajudando o planeta em si. Que aí inclui os animais, inclui as consciências críticas de criação do planeta, inclui a manutenção de vida no planeta. Então é um trabalho muito mais amplo, não é só ajudar o ser humano. É ajudar a vida no planeta Terra. Em todas as consciências que aqui existem. Que aqui estão. E aí eu tô falando do reino de Deva, tô falando dos diferentes graus de consciência, de inteligência, a formação de novas consciências, inclusive a geração de novas consciências. Então, como Deus funciona, como ele manifesta consciências, como ele manifesta vida. Existe muito mais coisa para a gente aprender que a gente não se dá conta num planeta como esse. E em cada plano de existência, o, o campo de visão se expande e a gente começa a enxergar outras coisas. É assim que o negócio funciona, eu não sabia. Deus se manifesta assim. E tem uma nova consciência através desse processo. É interessante, eu não tinha me tocado disso. Então tem muita coisa para a gente aprender num planeta como esse. Tem bastante vida, bastante variedade. Muita coisa para a gente aprender como Deus funciona, como Deus manifesta. Nós estamos só, como eles dizem, nós somos crianças que estão aqui engatinhando ainda. Enquanto a gente está reencarnando, enquanto a gente está no processo de reencarnação, a nossa memória é curta, né? É renovada a cada encarnação. Então, eu nem me condeno por nada se eu não entendi tudo ainda, porque eu tô dentro do processo, tá normal, tá natural. Tô dentro do padrão, é isso aí mesmo. O negócio vai se expandir mais, a visão vai se expandir mais depois que eu for para outro plano, que aí eu vou conseguir enxergar melhor lá de onde eu tô. Ah, com certeza. Vou É, descobrir novas coisas a respeito desse planeta, da vida nesse planeta. Eu não tenho assim muita oportunidade de chegar a esse ponto, né, nas minhas conversas. É bom poder falar sobre isso, porque eu tenho tantas experiências nessas conversas que eu tenho com os senhores do karma, o comando planetário, consciências crísticas, e eu nem sempre posso compartilhar tudo, né? Até mesmo porque muita gente nem pergunta, não quer saber, né? Nem se toca, porque não está pronto, nunca pensou nisso antes. Verdade. mas são detalhes assim que fazem muita diferença, sabe? Que você vai encaixando uma coisa ali, outra aqui. Eu compartilho a minha experiência, É, né? Não precisa acreditar no que eu estou falando, vai buscar a tua experiência própria aí. Vai descobrir, vai atrás. Vai ter contato com o teu eu sou, vai ter contato com as consciências, vai perguntar, vai sentir. Sabe, tem coisas que eles não respondem, você é que tem que sentir, sabe?
Com relação a como as consciências são manifestadas aqui na Terra, eles têm trazido para mim certas consciências que eu considero serem consciências do reino de Deva, né, dos animais, tá? E eu converso com essas consciências. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês do que eu entendi a respeito da existência aqui na Terra, veio dessas conversas, dessas experiências. Ninguém veio me dar uma aula sobre isso. Ninguém veio me dizer como é. E eu até ouso dizer que, no normal, no geral, nenhum mestre vai vir aqui te dizer exatamente como é ou deixa de ser. Por quê? Porque faz parte do processo você descobrir. Por isso que é tão importante buscar. E eles sabem que você é que tem que descobrir. Então, eles te auxiliam você a descobrir por conta própria. Certas coisas eles te respondem e outras coisas eles só te dão um empurrãozinho assim, vai para aquele lado lá e mais para lá, trazem uma consciência para você conversar que vai te trazer informações nesse contato com aquela consciência, tá? É tão interessante, Sibeli, que você está falando, porque ao longo da minha vida, eu encontrei muitas pessoas que conseguiam conversar telepaticamente com plantas, com animais. E é interessante que eu sempre falei para ela, essa é a sua experiência. Não confie em ninguém, não ouça ninguém. Uhum, Siga as percepções, aprofunde nessas percepções, entenda isso que está vindo para você. uhum, Porque é uma experiência dela. Eu não consigo, não tenho. Como é que eu vou dizer se é possível, não é possível, será que é verdade, não é verdade, é coisa da sua cabeça? É a sua experiência. Né? Então, assim, a gente tem que. Não é maluquice, é a sua experiência, ponto. E porque senão as pessoas, não, se eu dar ouvido a isso, eu tô ficando doida, eu, né, tô pirada, vou me internar, e assim, a gente entende que todas essas possibilidades, né, de quem já está aflorando, de quem está conseguindo ter uma percepção maior, né, são tantas as possibilidades, tantas, que se a gente se colocar em caixinha, a gente não vai conseguir entender esse universo, porque, cara, cada um está numa posição, numa percepção diferente, e é isso, né? A uhum, experiência. é isso mesmo. Então, eu acho que a reunião acaba por aqui hoje. Muito obrigada a todos. Levar para o travesseiro essas conversas. Namastê.